Olá, meus amigos. Quando a gente pensa em dor, a gente não quer, evidentemente, né? Seja uma dor física, uma dor emocional, até uma dor social, né? Com frustração na política e também uma dor espiritual. Nós não fomos criados para ter dor. Quando Deus, Criador do Universo, nos fez, os seres humanos, que não somos fruto de Big Bang, mas o relato da criação, o criacionismo. Na verdade, o criacionismo, se a gente comparar criacionismo com evolucionismo, os dois chegam a um certo ponto em que não tem uma explicação científica, vai depender de fé. Eu prefiro ter fé na crença de que Deus, um Deus bondoso, criou os seres humanos. Então, quando a gente tem que lidar com a situação da dor nessa existência, é difícil, né? E é difícil explicar também certas dores que acontecem na nossa vida. Porque quando Deus criou os seres humanos, criou para viver no Éden, né? Éden significa lugar de delícias. Não era para ter dor, nem angústia, nem tristeza, nem medo, nem insegurança, nem morte, nem corrupção. Então, a dor que temos que experimentar nessa vida, ela primeiro é passageira, então tem esperança, né? A dor vai acabar. Deus falou lá, está relatado no livro de Apocalipse, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. As primeiras são essas que estão vivendo ainda, né? Mas Jesus vai voltar em breve e vai terminar com a dor definitivamente, e a pior delas, que é a morte. Mas enquanto temos que viver nesse planeta, nessa vida, nessa existência, nós podemos aprender a lidar com a dor e aprender com a dor. A dor nos ensina muita coisa. Às vezes nós podemos demorar anos para aprender e até repetindo, né, o mesmo tipo de dor. Por exemplo, pessoas que se separam, né, conjugalmente, se divorciam, enfim, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não aprendeu ainda, né? Inclusive, quando eu faço palestras sobre casamento, eu tento mostrar de que se você se separa, se divorcia do seu cônjuge e não gasta um tempo para aprender aonde você errou, muito provavelmente você vai repetir um relacionamento mais na frente que vai ser frustrante também. Então, o Dr. Scott Peck, é um psiquiatra americano, tem um livro muito interessante que ele escreveu chamado A Trilha Menos Percorrida. E ele tem um texto que eu queria ler o texto aqui. Ele fala assim, ó: os sintomas e a doença não são a mesma coisa. Sintoma e doença, né? Por exemplo, sintoma é uma dor de cabeça, é um sintoma. Pressão alta, pressão arterial alta é um sintoma. Né? Dor nas costas é um sintoma. Então, os sintomas e a doença não são a mesma coisa. A doença existe bem antes dos sintomas. Você sabia que aprendi isso com um médico americano, não é da minha área, né? Ginecologia, enfim, ou clínica médica, mas aprendi que desde o primeiro momento em que uma primeira célula se torna cancerígena para desenvolver depois um câncer de mama, demora 8 anos para que tenha que ter o desenvolvimento dessas células cancerígenas até que algum método científico, médico, possa detectar, geralmente biópsia, né, a presença desse câncer. Então, repetindo, o Dr. Peck está dizendo, o psiquiatra Dr. Scott Peck, ele fala assim: os sintomas e a doença não são a mesma coisa. A doença existe bem antes dos sintomas. São os sintomas, não a doença, o começo da cura. Interessante, né? Eu vou parar aqui o texto dele. Tem uma outra autora, a autora americana que eu gosto muito de citar, Ellen White, ela coloca um conceito de doença que eu nunca aprendi na faculdade de medicina. Acho que não é ensinado na faculdade de medicina isso. Ela diz que a doença é o esforço da natureza para tentar se libertar das consequências da violação das leis da saúde.
Eu vou repetir, a doença é o esforço da natureza para tentar se libertar das consequências da violação das leis da saúde. Então, quer dizer, faz muita diferença, né, da gente olhar para a doença desta maneira, né, de que a doença é um esforço, a doença é uma defesa, do que você apenas olhar no conceito médico clássico de que doença tem um agente etiológico, né, causador. Então, vão fazer uma avaliação, que agente é esse? É bactéria, é vírus, é trauma, é o quê? Né? É uma alteração metabólica, enfim. Vamos, então, dar um diagnóstico e vamos efetuar um tratamento clínico-cirúrgico, ou ambos. Esse é o modelo clássico médico, né? Mas o Dr. Peck está dizendo de que a doença existe bem antes dos sintomas. São sintomas, não a doença, o começo da cura. O fato de serem indesejáveis, o fato dos sintomas serem indesejáveis, faz de todos eles mais um fenômeno da graça, um dom de Deus, uma mensagem do inconsciente, para que, se você quiser, iniciar o autoexame e o restabelecimento. Ele não está dizendo que a doença é enviada por Deus, e realmente nenhuma doença é enviada por Deus. Porque tem gente às vezes que fala ou que acredita, né, diz nas suas igrejas, enfim, ou na sua própria cabeça, pensa, Deus mandou essa doença para me testar, ou Deus mandou essa enfermidade para aquela pessoa para prová-la, ou Deus mandou aquela doença porque daquela pessoa muito má, então ele vai castigar com uma doença. Ei, alô, isso não tem nada a ver com a realidade. O Deus criador do universo, o Deus que eu acredito, ele nunca manda uma doença para a pessoa. Ele pode se afastar, porque você pede para se afastar de alguma forma, né? Você usa um estilo de vida ruim, usa alimentação ruim, não pratica exercício, usa substâncias tóxicas para o seu organismo. Então aí começa a ter sintoma e começa a desenvolver uma doença e você, Deus está mandando essa doença para me provar. Não está mandando não, você que teve alguma atitude que contribuiu para que os sintomas surgissem e desenvolvesse um certo tipo de doença. Então, é interessante de que então a gente precisa aprender a olhar os nossos sintomas, seja uma dor de cabeça, seja uma angústia, seja uma má digestão, seja uma tristeza, sintoma físico, sintoma emocional. A gente precisa aprender a olhar para esses sintomas como um alarme, como uma luz vermelha que acende na minha vida, na sua vida, dizendo, ei, pare um pouquinho, vamos pensar, o que está causando isso? Mas uma boa parte da população, e gente inteligente, viu? Gente brilhante, não quer pensar nessa questão. Quer ir no médico, sair com uma receita, ir na farmácia, comprar o remédio, comprimido, pílula, solução, injeção, enfim, tomar e não pensa mais em nada e toca a vida para frente no mesmo estilo de vida ruim. Isso não é uma medicina inteligente, né? Não é uma conduta inteligente. É mais cômoda, é verdade. É menos difícil ou mais fácil você pegar um comprimido, botar na boca e achar que aquilo vai resolver tudo, do que você realmente parar, pensar o que eu estou fazendo com a minha vida, o que eu estou fazendo com meus pensamentos, como é que eu lido com as minhas emoções, o que eu estou comendo, pratico exercício ou não, tenho ódio das pessoas, tenho ressentimentos, tenho mágoas, sou corrupto, sou maligno. É mais difícil pensar nessas coisas para você procurar a correção dessas alterações. Então, um sofrimento e uma doença é um sofrimento, né? Um sofrimento tem significado nas lutas da nossa vida. Nenhuma doença vem sem causa. A doença é o esforço, como eu disse, da natureza para tentar sair daquela situação. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Vamos supor que você foi no mercado, comprou lá um pão integral, você não percebeu que já estava um pouquinho de mofo ali, né, de um bolor, algum fim, e aí você comeu aquele pão e passou a ter diarreia. Então a diarreia é o sintoma, né, que apareceu porque você comeu um pão que estava meio estragado, ou outra comida, e aí a diarreia surgiu. Então, a diarreia, vamos usar essa definição, a diarreia é um esforço da natureza para tentar se libertar da violação da saúde, que foi na questão, do exemplo que eu estou dando, comer um pão que já estava sem condições de ser usado como alimento.
Então, olhe o sintoma a partir desse ângulo. Né? Você tem um sintoma físico, emocional, social, espiritual, enfim, e ele significa o que na sua vida? Né? Você pode transgredir, consciente ou inconscientemente, uma lei que regula o bom funcionamento fisiológico, né, do seu corpo, da sua mente. Pode ser uma lei física, né, a lei da fisiologia, pode ser no mundo emocional, a dinâmica das emoções, dos pensamentos, pode ser violação de uma lei espiritual, nessa batalha entre o bem e o mal. Enfim, aí surgem manifestações, quer dizer, há uma transgressão de uma dessas leis, surgem as manifestações dessas transgressões, que são os sintomas. Então, diante disso, qual é a conduta a ser tomada? Qual é a melhor conduta? A tendência, como eu disse, genérica, né, de uma boa parte da população é buscar a cura dos sintomas. Né? Então, está com diarreia, vai tomar um antidiarreico. Está com febre, vai tomar um antitérmico. Está com tristeza, vai tomar um depressivo. Está com ansiedade, vai tomar um tranquilizante, um ansiolítico. Pô, mas o que causa isso? O que causou esse sofrimento? O mundo está medicalizado e as indústrias farmacêuticas querem mais bilhões, né? Vendendo pílulas e tentando convencer os médicos, os profissionais de saúde e a população de que a solução está na medicação, quando não está. Com exceções, evidentemente, claro, não vamos ser extremistas aqui, que nunca se deve usar remédio, não é isso que eu estou dizendo. O antibiótico tem o seu lugar, o antitérmico, o analgésico, o tranquilizante, o antidepressivo tem seu lugar. Mas as mentes das pessoas estão se tornando alteradas por uma química sintética usada de forma abusiva. Muitos pacientes querem tomar uma pílula, mas não querem mudar alguma coisa, como eu falei, no estilo de vida, que interfere na saúde e que produz a doença. Precisamos entender que uma doença é uma complexidade que envolve o físico, o emocional, o espiritual, a genética, a epigenética e até o social. Nós não adoecemos por compartimento, esse é outro conceito importante. O ser humano é um todo, né, imerso, composto e participante das dimensões física, mental, emocional, social, espiritual, independentemente se você tem ou não uma religião. A Universidade de Harvard, no dia 2 de dezembro, apresentou lá, há poucos anos atrás, um simpósio chamado Simpósio Harvard sobre o avanço da saúde, da religião e da espiritualidade. Interessante isso aí. Então, cientistas sérios e não reducionistas entendem a ligação das dimensões física, mental e espiritual para a saúde e para a doença. O que é um cientista reducionista? Aquele que olha só o fígado, né? Olha só o estômago, né? Olha só o músculo. E sabe que o pai da medicina, Hipócrates, né, um médico grego, mas que tinha uma visão interessante. Ele falou assim, mais importante do que saber que doença tem esta pessoa, é tentar entender que pessoa tem essa doença. Faz sentido, não é? A visão da pessoa, com o seu aspecto físico, fisiológico, emocional, espiritual, social, relacional. O que ela pensa com ela mesma, como é que ela lida com as pessoas. Esse todo é mais importante para a gente entender a doença. Então, o foco desse simpósio da Universidade de Harvard é discutir a religião e espiritualidade em conexão com a saúde pública e a prática da medicina, como é que isso pode aliviar a doença e promover o bem-estar, mais especificamente na época final da vida. Um autor que eu gosto deles, Philip Yancey, ele escreveu o seguinte: a chave da felicidade é não tanto evitar a dor a todo custo, mas compreender o seu papel, o papel da dor, como sistema de alerta, protetor e tirar proveito disso em seu benefício, não contra você. Não queira logo acabar com a sua dor e não pensar mais em nada. Claro, você tem uma dor de dente horrível, você vai tomar um analgésico, evidentemente. Você está com uma diarreia perigosa, pode desidratar, vamos segurar isso aí. Com hidratação, enfim.
Mas o que está causando isso? Você está com uma angústia, você está com uma tristeza que parece que não passa. De onde vem isso? Então, será que você tenta pensar no papel da dor que você experimenta na sua vida? Qual o papel dessa dor? De onde ela veio? O que eu faço com ela? Qual a melhor maneira de lidar com essa dor? A gente tem que gastar um tempo para pensar nisso. Ah, tem que ir no psicólogo. Não, não tem que ir no psicólogo. Começa pensando você com você. Ore a Deus, que é do universo, me ajuda a entender essa dor. De onde vem isso? Para que isso serve? O que eu posso fazer em relação a isso? Comece você a pensar. Então é importante começar também a mudar a pergunta. Em vez de insistir em ficar perguntando e reclamando e lamuriando, por que isso aconteceu comigo? Por que logo comigo? Por que comigo que eu sou uma pessoa boa, sei lá, ajudo tanta gente e tal? Mude a pergunta para a pergunta assim, o que eu posso aprender com essa dor? O que essa dor me ensina? Os sintomas que produzem dor física, mental, espiritual ou social podem ser a luz vermelha, como eu disse, não inimiga, mas que acende no painel da sua vida, lhe dizendo para parar, refletir e ver o que precisa ser modificado. Seja no campo da saúde física, alimentação, prática de exercícios, beber água, tomar luz do sol, a qualidade do sono, seja da maneira como você lida, talvez tenha que mudar a maneira como você lida com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas escolhas. Alguém disse que insanidade é você repetir sempre o mesmo comportamento e querer resultado diferente. Mas se você faz a mesma coisa, o resultado vai ser a mesma coisa, né? Então, é importante pensar de que os sintomas eles podem estar indicando que você precisa, sintoma emocional, agora eu vou focar nisso, né? Uma tristeza, uma angústia, uma aflição, uma fobia, né? Que é um medo exagerado, uma crise de pânico, por exemplo, né? Então, esses podem ser indicações de que você precisa dar uma checada na maneira como você pensa. Você cultiva muitos pensamentos trágicos, pessimistas, derrotistas, de autodepreciação, de depreciação das pessoas, de competição, de corrupção. Você nutre isso? Se você nutre isso, então, e quer saúde, você tem que começar a corrigir essa forma de pensar. Pedir que Deus te dê o desejo da verdade curadora, né? Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, inverter essa frase, qual é a verdade que você precisa conhecer sobre os seus sofrimentos que podem te conduzir para a liberdade desse sofrimento? Você é muito crítica, é muito autoritária, muito autoritário, muito materialista, guarda ressentimentos, agride as pessoas facilmente com a palavra e nem esquenta a cabeça com isso, acha que os outros estão aí para te servir, né? Vota em políticos corruptos ou defende ideias que não são científicas, mas que destroem o conceito correto de família. São questões, né? Físicas, mentais, emocionais, mentais, sociais, espirituais. Então, pense nisso, né? Comece a olhar daqui para frente, a minha sugestão, os sintomas que aparecem no seu corpo e na sua mente, como a luz vermelha, amiga que está dizendo para você parar, avaliar, receber aconselhamento, fazer uma oração pedindo a Deus que te ilumine para você entender o que está acontecendo e qual é o seu papel para consertar essas coisas, em vez de ir lá na consulta com o médico, ou com psicólogo, ou com psiquiatra, ou com, enfim, outro profissional de saúde, e colocar toda a sua expectativa naquela pessoa como a última solução. Evidentemente, se você está com uma situação meio complicada de saúde, tem que ter uma avaliação médica, claro. A consulta médica, o exame físico, exames laboratoriais complementares, seja de imagem, seja de sangue, seja de urina, seja o que for, né? Para seguir realmente uma orientação científica de boa qualidade. Mas pense
o que você está fazendo com a sua vida, né? Então, a solução pode começar, a solução não para tratar só os sintomas, mas para atingir a causa dos teus sofrimentos, com certeza começa por você pensar. Pensar em quê, doutor César? Pensar no que você pensa, né? Qual é o tipo de pensamento que mais frequentemente estão na sua consciência? É de alegria, é de gratidão, é de esperança, é de perdão, inclusive por você mesmo, ou é de raiva, de revolta, de maledicência, de querer passar os outros para trás? Então pense nisso, né? Dependendo da qualidade dos nossos pensamentos, a gente vai caminhar para um lado de saúde ou para um lado de doença. Como você lida com as emoções, você reprime demais, você solta demais. As escolhas que você faz são escolhas baseadas em princípios que têm uma substância, né, sólida de verdade, ou é um oba-oba, né, uma coisa aí que é nova, ideologia nova, uma coisa que não tem fundamento nem científico, nem espiritual, que faça a vida ser digna, né? Ou que tem que ver com a dignidade das pessoas. Então é isso, eu queria compartilhar suas ideias para você pensar nessa questão, de que comece a pensar na dor como aprendizado. E acredite que Deus está no controle da sua vida, no sentido positivo de controle, né? No sentido de tentar te ajudar, para você raciocinar, para você aprender com essa dor. É você aprender o que precisa mudar no estilo de vida para então a saúde começar a se desenvolver. Estilo de vida quer dizer o que você faz com o seu corpo físico, alimentação, exercício, água, etc. O que você faz com o seu mundo emocional, o que você pensa, o que você sente, as escolhas que você faz de conduta, o que você faz no mundo social, nas relações sociais. Você se preocupa em ajudar as pessoas ou a ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Ou ficar competindo com os outros. Nós não fomos criados para ficar competindo, nós fomos criados para compartilhar. E também as lutas espirituais. Deus te ajude, te abençoe, te fortaleça, e eu desejo que você deseje profundamente a verdade, seja da saúde física, da saúde emocional, da saúde. Hold on to this feeling tight. A blend of genres, a fusion so pure. In this chill style we'll endure. As the music fades into the night, we'll hold on to this feeling tight. A blend of genres, a fusion so pure. Social que envolve a política, da saúde espiritual. Grande abraço, até breve.